Olá, turma, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula de português e hoje a gente vai falar sobre flexão do grau adjetivo. Mas antes, vamos relembrar sobre o que é o adjetivo. O adjetivo é toda palavra que dá característica a um substantivo, como por exemplo na frase: a flor é cheirosa e colorida, onde a flor é o substantivo e cheirosa e colorida é a sua característica, o seu adjetivo. O grau do adjetivo demonstra a intensidade com que o adjetivo vai caracterizar um substantivo. Como assim, professora? Bom, a flexão do grau adjetivo ele serve para mostrar a intensidade de um adjetivo, de uma característica que a gente vai dar para alguma coisa. E nesse ponto, a gente tem dois tipos de graus, o comparativo e o superlativo. Dentro do grau comparativo, a gente pode classificar entre três partes. O grau comparativo de igualdade, o grau comparativo de superioridade e o grau comparativo de inferioridade. No grau comparativo de igualdade, nós formamos frases com as expressões tão quanto ou tão como, para comparar duas coisas, dois elementos de uma frase igualmente. Exemplo: Luiz é tão magro quanto Sofia. Ou seja, Luiz é magro igualmente a Sofia. Então, a gente utiliza essas duas palavrinhas, tão e quanto ou tão como. No grau comparativo de superioridade, nós formamos frases com as expressões mais do que ou mais que, para comparar a superioridade entre os elementos, entre os substantivos. Exemplo: Clara é mais alta do que Pedro. Ou seja, nós utilizamos aí as palavras mais e do que para comparar a altura entre Clara e Pedro. E aí nós podemos dizer que Clara é mais alta do que Pedro. Nós estamos comparando a altura deles e na frase está dizendo que Clara é mais alta. No grau comparativo de inferioridade, nós formamos frases com as palavras menos do que ou menos que. É muito parecido com o de superioridade, só que agora nós trocamos a palavrinha, ao invés de ser mais, passa a ser menos. Vamos para um exemplo de frase. Roberto é menos forte que Alexandre. Então, nós fizemos a comparação aí, né, de força. E na frase nós utilizamos o menos e o que para mostrar, para comparar que Roberto é menos forte do que Alexandre. Saindo da flexão de grau comparativo, nós vamos falar sobre o grau superlativo. E ele pode ser dividido entre dois tópicos, o absoluto e o relativo. Vamos falar primeiro sobre o relativo. O grau superlativo relativo faz uma comparação total de seres com a mesma qualidade dentro de uma frase. Exemplo: Jonatas é o aluno mais estudioso da escola. Estamos comparando Jonatas com quem aí? Com todo o restante da escola. E qual é o adjetivo? É ser estudioso. Então, todos eles têm a mesma qualidade. Porém, o Jonatas, ele é o mais estudioso da escola. Ok? Então, é isso que é o grau superlativo relativo. Ele compara um elemento com todos os outros que têm a mesma qualidade. Outro exemplo: Ana é a menos estudiosa de sua turma. Estamos comparando Ana aí, né, com todo o restante da turma, que também é estudioso. Só que Ana é a menos estudiosa. Por fim, temos o grau superlativo absoluto, que pode ser identificado entre o sintético e o analítico. No grau sintético, o adjetivo está ligado a uma intensidade. Nós damos uma intensidade para o adjetivo, mas formando apenas uma palavra. Como, por exemplo, o adjetivo esperto. A gente vai dar uma intensidade para ele e vai formar a palavra espertíssimo. Alto, altíssimo. Lindo, lindíssimo. No grau analítico, a gente tem essa mesma intensidade com o adjetivo, mas agora nós formamos duas palavras. E aí podemos ver ali, ó, muito esperto, muito alto ou muito lindo.
Então, no sintético, a gente pega uma só palavra e dá uma intensidade a ela, e no analítico, a gente junta o adjetivo com a palavra muito, dando um sinal aí de intensidade, ok? E aí vocês vão poder ver mais desses exemplos na página 213, que vai ter uma tabelinha, né, com todos os adjetivos e os graus sintéticos dos adjetivos, ok? Então é isso, turma. Um beijo, estudem e até a próxima.